Meu querido, nós estamos na segunda ministração do mês da família. Eu dei início na quinta-feira e o tema, o texto, você pode ler, mas eu gostaria mais do que ler, eu queria que você ouvisse a palavra de quinta-feira. Se você leu, porque foi algo que Deus trouxe. Esses dias, ontem eu mandei, é um texto que não é comum para a família. É um texto assim que eu até estranhei, porque eu já falei em outros meses de família, de vários outros textos voltados para a família. E quando o Senhor trouxe esse texto, Ele falou que seria algo profético, que eu poderia profetizar, assim como o ano da expansão, que o que Ele teria para nós nesse mês, para as famílias, para a tua vida, para a tua casa, seria isso que eu vou ler aqui agora. E daí, diante disso, a gente vai discorrer algumas coisas. Eu já comecei, dei uma abertura na quinta-feira, mas hoje eu quero começar. O tema da palavra de hoje é uma promessa de Deus para você e sua família. Uma promessa de Deus para você e sua família. E eu queria que você recebesse mesmo. E até o final do culto, você percebeu ali a Adriana falando. Eu lembro da Adriana, vários meses da família aqui, sendo talvez igual você, que talvez hoje se encontra sozinho, sozinha, ou até mesmo casado, mas com vários problemas, quer seja com o próprio casamento, cônjuge, ou com filhos, e daí de repente, já o ano passado você já participou desse mês da família, ou tantas situações, e você fica assim, eu não sei se tem jeito, eu não sei, porque é muito complicado. Eu queria que você recebesse uma palavra que realmente Deus está trazendo como uma palavra do céu para você, uma palavra poderosa, uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra profética para você. A palavra profética a gente recebe como semente, crê e coloca no coração, e todos os dias nós oramos crendo que aquilo vai germinar. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida que assim como a Adriana Cordeste, assim como outros testemunhos que serão passados durante esse mês, você também vai viver isso em nome de Jesus, amém? Isaías 58, vamos ler do versículo 8 até o 12, e eu vou ler alguns pontos mais específicos. Versículo 8, diz assim: então a sua luz irromperá como alvorada. Traga para você, para sua casa, para sua família, para a tua situação atual. Então a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Vamos para o versículo 10b, a parte B já. Então a sua luz despontará nas trevas, e a noite que você se encontra, as trevas que você se encontra, será como a luz do meio-dia. Versículo 11, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol. Mesmo que você esteja passando, você se sinta como uma terra já toda ressequida por tantos problemas, por tanta embate da vida, como se fosse uma terra ressequida pelo sol. O Senhor vai te guiar constantemente, vai mudar a tua história, vai satisfazer os teus desejos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo, a sua descendência, a sua família reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces, os valores antigos, os princípios que o mundo tem destruído na casa, na família. Você será chamado, você e a sua descendência, vocês serão chamados reparadores de muros rachados e restauradores de ruas e moradias. Quem recebe essa palavra?
Eu não tenho dúvida que essa é a palavra de Deus para nós durante esse mês. Eu me apropriei dessa palavra desde o primeiro dia que Deus falou para mim. E eu queria compartilhar com você isso, para que você começasse a pegar para você essa palavra. Esse texto se encontra no momento onde o povo de Deus estava sendo castigado pelos inimigos. Eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, eles jejuavam, eles iam no templo, eles faziam orações, mas parece que Deus não respondia. Eu percebo que muitas vezes é isso que muitas famílias pensam, muitos pais, muitas pessoas ficam: pastor, eu estou aqui na igreja, eu já vim nessa igreja, já fui na outra, mas parece que Deus não está ouvindo, Deus não responde. Esse povo se encontrava nessa mesma situação, e não era há pouco tempo, já fazia um tempo que aquele povo estava passando por tribulação, e daí de repente Deus usa o profeta Isaías para trazer essa palavra. Não, olha, não interessa se vocês hoje estão parecendo, se a casa de vocês, se o povo de vocês, se os filhos de vocês estão parecendo como uma terra árida. Eu vou fazer como vocês, eu vou transformar essa situação de vocês, e vocês, a família, a casa, o povo, esse povo vai ser transformado como se fosse um jardim, fechado, regado, cuidado, um jardim onde tem fartura. E eu comecei a falar sobre o jardim na quinta-feira, que hoje a gente não tem noção. Fala sobre jardim, a gente não tem a dimensão do que era jardim na época dos tempos bíblicos, na antiguidade, aonde não tinha shopping, aonde não tinha teatro, aonde não tinha supermercado. O jardim era quase tudo isso que eu falei, mas para mais detalhe a gente vai seguir. Mas eu queria assim, Deus tem promessas para aquele povo, e essas promessas o Senhor está compartilhando com Pipe Pirajuí, com a minha vida, com a tua vida, com a tua casa e com a minha casa. Pastor, e essa promessa, essa palavra profética sobre nos tornarmos um jardim? Eu falei, se fosse usar um tema, que a nossa casa, a nossa família se torne um jardim, ou a restauração do jardim do Éden. É isso que Deus quer. E daí esses dias eu falei para a Nilva, eu mostrei ontem o tema de um congresso que o pastor Josué Gonçalves está preparando, fazendo um jardim, como que é, se lembra? Jardim família, um jardim sem espinhos. Eu falei, olha lá, que bacana. Você vê quando Deus vai falando, Ele vai começando a falar com os homens de Deus e tentando trabalhar. Mas eu queria, o que isso tem a ver conosco? O que Deus então quer tratar com você? O que Ele quer? Quais as promessas? E eu queria pontuar algumas promessas que eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre a tua casa, a tua família, sobre essa igreja. Se você vai tomar posse, daí é outra questão. Primeira, vamos pontuar aí algumas. Primeira promessa que você pode se apropriar, que eu não tenho dúvida que vai acontecer nesse mês, na minha casa, na tua casa, naquilo que você tem vivido como família. Primeiro, cura e restauração. Primeira promessa, cura e restauração. No jardim havia todo tipo de plantas medicinais. Era no jardim. Se você assistiu os 10 mandamentos, você assistiu essas, lembro que tinha aqueles, não lembro, aqueles feiticeiros do palácio lá de Faraó, muito engraçado. Tudo que eles iam fazer, o líder do cara que fazia lá as coisas, toda hora falava assim, vai buscar no jardim tal coisa, vai lá no jardim buscar tal coisa, porque era no jardim que se encontrava, aonde as pessoas plantavam todo tipo de erva medicinal. Aonde não era na farmácia que as pessoas iam, era no jardim que se plantava todo tipo de remédio. Versículo 8 diz, desse texto mesmo que eu li, então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Meu querido, família, casa, teria que ser um jardim, onde nós, todos os momentos que percebêssemos as nossas fragilidades, as nossas doenças, as nossas enfermidades,
era na casa, na família que a gente teria que ter convicção. Eu sei aonde tem as ervas medicinais, eu sei aonde tem a cura, eu sei aonde buscar socorro, eu sei aonde buscar. A casa, a família, seria o lugar onde que através de palavras, mas o que você está falando? Que eu começar a plantar? Não, eu estou falando sobre cura, que vai para além. Quantas pessoas estão doentes do físico, mas na verdade nada mais é do que um reflexo das doenças da alma. E infelizmente muitas dessas doenças foram geradas na própria casa ou no próprio jardim. O jardim que era lugar de gerar cura, muitas vezes tem gerado enfermidade, tem gerado traumas, tem gerado angústia, tem gerado ansiedade, tem gerado preocupação. Aquilo que de alguma maneira foi criado para que houvesse socorro, remédio, abraço, afeto, palavras de incentivo, palavras de afirmação, cuidado, socorro, às vezes é o lugar que a gente mais fica doente. E eu nessa noite, porque Deus está falando isso, que é uma das promessas, Deus quer transformar a nossa casa num jardim, onde os nossos filhos vão encontrar remédio, aonde as nossas esposas, a nossa esposa vai encontrar remédio, aonde o nosso marido vai encontrar remédio, aonde pessoas ao chegarem na nossa casa, a pessoa vai falar assim: nossa, essa casa, só de vir aqui parece que eu sinto bem. Quem já ouviu isso? Quantas pessoas entram em casas de pessoas que realmente a família é como um jardim, e as pessoas procuram essas casas como se fosse um hospital, ou melhor, como se fosse um jardim cheio de ervas medicinais. E eu quero profetizar nessa noite que a tua casa vai ser esse jardim cheio de ervas medicinais, remédio do Espírito Santo, cheio de bálsamo, cheio de mirra, cheio da unção de Deus, que vai derramar cura sobre você, sobre a tua descendência, sobre todos aqueles que cercam você, mas vai espalhar para todos os demais. Amém, meu querido? Aleluia. Palavra de Deus para você. Jeremias 30:17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque chamam a você Sião de rejeitada, aquela que por ninguém se importa. Que o Senhor está falando. Eu não sei se a tua casa já foi rejeitada, humilhada. Eu não sei se a tua família ou você, como que você se encontra. Eu não sei se você, em vez de ser curado na sua família, você foi marcado, você é cheio de cicatriz. Mas a palavra do Senhor é que farei cicatrizar todo tipo de ferimento. Eu vou trazer cura. Esse mês é mês de cura, é mês de libertação, é mês de cura da alma, é mês de perdão, é mês de reconciliação, é mês de conserto, porque o Senhor está querendo restaurar o jardim dele na sua casa. Você crê nisso? Você toma posse disso? Em nome de Jesus. Segundo, qual outra promessa que Deus tem, que tem a ver com esse jardim? Cuidado e proteção. Os jardins, cuidado e proteção. Jardins, antigamente eram na sua maioria particulares e muito bem guardados. Por quê? Porque eram muito importantes, porque serviam para muitas coisas. Por exemplo, como lugar onde tinha os remédios, mas o lugar aonde tinha as fontes, as águas, o rio, geralmente corria. Deus fez o jardim, e o que tinha no jardim? 4 rios que corriam no jardim. Água tem a ver com suprimento, com realmente aquilo que o ser humano precisa. Era no jardim onde que as pessoas abriam rios, abriam poços, ali era um lugar. Então, quantas pessoas, os inimigos, pessoas precisavam de água, mas não era só isso, era um lugar onde muitas as coisas mais, as melhores frutas, os alimentos mais importantes estavam ali. Por isso que era um lugar onde também se colocava
móveis, ou se fazia monumentos importantes, inclusive para próprios deuses. Eles faziam estátuas em jardins, porque jardins também era o lugar onde se fazia culto, prestava culto. Então era um lugar bem guardado, onde tinha muitos guardas, era protegido. E daí eu queria falar, é por isso que o Senhor nos chama de seu jardim particular. Você é chamado de jardim particular. Agora eu queria estender isso, não é só você. O Senhor quer chamar a tua casa de jardim particular. Ele quer realmente colocar o sangue dele sobre os umbrais das portas. Ele quer realmente colocar os anjos dele sobre a tua casa, para falar assim, não, essa casa, essa família é o meu jardim particular. Eles são importantes para mim. Não é qualquer coisa que vai, não, você não pode, antigamente você não podia chegar no jardim, até um filme, quem lembra do Notting Hill, que é um filme muito legal, que, eu não lembro, não é Richard Gere. Quem que é? O nome dos atores. Não, você sabe, a gente gosta desse filme. Mas assim, tinha lá, tem uma hora que ele quer impressionar ela, e mostra um jardim, ou ela quer, eles têm que pular uma cerca, pular um muro, pular um portão, para ir num jardim bonito ali, de uma casa, essas casas. Então, se agora, recentemente, tem ainda lugares, mas na antiguidade era muito... o que eu estou querendo dizer com isso? Você lembra quando o próprio Adão e Eva, eles pecam, quando eles saem, são expulsos do jardim, logo em seguida o que acontece? O que Deus faz? Coloca 2 anjos na porta, na entrada do jardim. Jardim é lugar de coisa guardada, de proteção. Família é um lugar onde a gente precisa, não é Deus nos protege, mas é onde eu preciso proteger o meu jardim. Eu preciso, como sacerdote, proteger a minha esposa, os meus filhos. Deus quer levantar aqui, está levantando, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está levantando sacerdotes, cujo aqueles que vão falar assim, não, na minha casa, a minha família é um jardim particular, e não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer site que entra, não é qualquer porcaria que entra, quer seja por internet, quer seja na televisão, quer seja nas conversas. Essa casa, essa família é um jardim fechado e particular. Os meus filhos fazem parte disso, então esse jardim é importante para mim. E a gente vai ter a proteção, além de tudo, do próprio Deus. As mulheres precisam ter noção disso. Não, eu não fico falando do jardim particular para todo mundo. Não, minha casa, vem cá, traz 1, 2, 15. É lógico que eu falei sobre não ser isolado, mas quem que você leva? Quem que você leva para a tua casa? Quem que você abre a tua intimidade? Jardim é lugar disso, de proteção. Deixa eu ver aqui. Família é lugar de proteção e cuidado. Uma família onde todos cumprem o seu papel. Todos se tornam seguros e protegidos. Porque Deus e seus valores os blindam. Meu querido, os valores que Deus tem, a posição que Deus coloca, estabeleceu para o homem, para a mulher, para os filhos, os conselhos, é tudo para de alguma maneira blindar esse jardim, para fazer com que todos realmente se sintam seguros e protegidos. Quando alguém realmente fala assim, não vou cumprir o meu papel, eu não vou ser um homem segundo o coração de Deus, eu não vou ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu vou abrir mão, não vou ser fiel, eu não vou ser leal, eu não vou ser uma pessoa de honra, um homem de honra, uma mulher de honra. O que acontece? Esse jardim é abalado, mas quando cada um cumpre o seu papel, filhos,
quando cumprem seu papel de submissão, de obediência, de ouvir conselhos, eles estão blindando esse jardim. Mas quando começa, não, vou ouvir mais o outro, vou ouvir mais não sei quem, vou ouvir conselhos alheios, vou ouvir mais o que o amigo fala, ou o que a internet fala. Na verdade, você está expondo o teu jardim, um jardim que era para ser fechado, protegido, e amanhã depois você mesmo está sofrendo ataque dos inimigos, de coisas que o Senhor não queria que você sofresse. Jardim é lugar de proteção, de cuidado, e eu creio que a proteção aqui, o cuidado nas nossas casas, nas nossas famílias, serão restaurados em nome de Jesus. Você crê nisso? Bem-aventurado, Salmo 128, você pode estudar ele, 1 e o versículo 3 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme, o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, né? Mas aqui fala do homem que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, que ouve a sua voz. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, do seu jardim, da sua família. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vai ter segurança, proteção, vai ter bênção. Amém? Terceiro, qual outra promessa que Deus tem para você, para restaurar nesse mês? Sustento e provisão. Sustento e provisão. O jardim era lugar de frutos, fontes, flores e encontros. Marca isso daí. Não sei se colocaram aqui. Até tem ali, coisa linda. O jardim era lugar de frutos, fontes, né, águas à vontade, fartura de frutos, água, flores, lugares bonitos, encontros. Lugar de abundância para o físico, alma e espírito. Será que... eu não estou lendo os textos, desse texto que eu li, versículo 11, diz: o Senhor satisfará os seus desejos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O jardim era o lugar de abundância para o físico, alma e espírito, lugar dos alimentos mais seletos, das paisagens mais belas, e por isso dos encontros, por conta de tudo isso daí, era o lugar que os encontros mais importantes aconteciam, era no jardim. A pergunta que eu faço: será que a nossa casa tem sido o lugar dos melhores alimentos? Será que é na nossa casa tem tido as melhores refeições? E quando eu falo as melhores refeições, vai para além do que é servido, mas sim como tem sido servido. Porque às vezes numa casa a comida é simples, mas é com muito amor, satisfaz, sacia muito mais do que apenas o estômago e o paladar, sacia a alma e o espírito. Sacia, preenche o vazio, preenche a insegurança, preenche tantas coisas. A casa é lugar de provisão, de sustentar, de gerar muito mais do que apenas alimento físico. Por isso que eu coloquei, é um lugar de flores, é um lugar de beleza. Será que a nossa casa tem sido um lugar de beleza? E quando eu falo um lugar de beleza, quando você vai num lugar bonito, você quer ficar. Você fica assim, você fica olhando, é um lugar que te dá prazer. Tem gente que gosta de ir em lugar que não se faz nada, só fica olhando para a paisagem. Tem gente que não tem paciência para isso. Mas que um lugar agradável, você quer ficar. Jardim era esse tipo de lugar. Eu quero dizer que casa teria que ser esse tipo de lugar. Família, casa, tinha que ser o lugar que as pessoas, o marido, o esposo, o filho, falassem: não tem nenhum lugar mais gostoso que a minha casa. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, vamos lá na minha casa, porque na minha casa é gostoso, tem um ambiente gostoso,
agradável, não tem grito, não tem briga, não tem pressão, tem a bênção de Deus que deixa tudo, parece que lindo, mesmo que tudo simples, mas tudo muito bem arrumado, tudo muito bem colocado no seu devido lugar, com a bênção de Deus, aquilo. E eu posso afirmar para vocês que e aqui vai, porque às vezes tem gente, gente, tem casas simples que você chega e não dá vontade de sair. Eu vou dar exemplo. Os mais antigos aqui vão lembrar da casa do pastor André, aqui embaixo. Era uma casa pequenininha e simples, era uma casa de madeira, no começo com 4 cômodos. Mas era uma casa que todo mundo chegava, não dava vontade de sair. Hoje Deus, você vê, ser fiel no pouco. Hoje quem vai na casa dessa família aí se sente, nossa, mas não. Eles eram fiéis quando tinha uma casinha simples, mas era um lugar delicioso, lindo, gostoso. Você chegava, você não queria sair. E não é só por causa da comida, não. Não era só por causa da comida. Era por causa da paz. Você chegava, era difícil você chegar lá, não ter gente. Então, eu não estou falando de luxo, de condição financeira. Eu estou falando de beleza interior, de paz, da bênção de Deus, da graça de Deus. Isso é o que Deus quer restaurar na tua casa, na tua família, para você viver isso em nome de Jesus. Lugar dos encontros. Você vai lembrar que quando aquela ameaça do povo que sumiu, não marquei aqui, a rainha Esther, quando ela coloca o povo para jejuar por causa do seu tio, tinha aquela ameaça do povo hebreu ser exterminado por causa de Amã, e ela marca um encontro para falar com o rei. E você lembra onde que ela marcou o encontro? Fez um banquete. Aonde foi? No jardim. Jardim é lugar que você encontra o rei. É lugar de encontrar pessoas importantes. Será que na nossa casa o Rei dos Reis tem se apresentado, Ele tem vindo, a gente tem convidado Ele? Será que é um lugar onde a gente tem preparado banquete para Ele? No jardim, você lembra, no primeiro jardim, Ele ia todas as tardes, na viração do dia, ter comunhão. Casa é lugar de encontro com o Rei dos Reis. É lugar aonde que eu posso fazer? Eu posso fazer em casa. Eu tenho que encontrar. Não, é o lugar de melhores encontros. Quando o Rei dos Reis está sempre presente, pode ter certeza que o filho vai ter prazer em encontrar o pai vai ter prazer em encontrar a mãe vai ter prazer em encontrar os filhos. É aquele encontro cheio de beleza da presença dele. É esse jardim que Deus quer restaurar para nós aqui, PIB Pirajuí. E eu estou falando tudo isso, e eu tô, desde quinta-feira, eu estou falando, e você às vezes fala assim, eu não estou vivendo isso, eu não vivo isso, eu não estou tão mal, mas também não estou tão bem. Ou você, não interessa como você esteja, ou você fica pensando, nossa, isso daí é muito utopia. Não é utopia. Deus está falando que é isso que Ele quer fazer. Ele quer realizar uma obra de assombro nesse mês na nossa casa, na nossa família. Ele quer restaurar, Ele quer fazer de nós um jardim, uma casa, uma família, aonde vai ter encontro, vai ter beleza, vai ter fartura, vai ter cuidado, vai ter provisão, vai ter tudo isso para a glória do nome dEle. Aleluia. Por último, glória a Deus, aleluia. Por último, mas daí depois tem um caminho ainda, tem mais 2 pontos aqui. Por último, nessa linha aqui da promessa, o que Deus quer tratar, quer fazer. Ele quer restaurar, Ele quer proporcionar, Ele quer derramar algo sobre as nossas casas e as nossas famílias, que se chama continuidade e legado. Continuidade e legado. Um jardim era cultivado para as futuras gerações,
não só para o momento. Pelo contrário, o jardim muitas vezes levava anos, levava-se gerações para chegar no ponto que quem pensou, imaginou naquele jardim, chegasse a usufruir. Muitas vezes havia árvores e lugares que só os filhos e os netos de quem planejou o jardim chegavam a usufruir. Isso é legado. Diz assim, versículo 12 do texto: seu povo, sua descendência, seus filhos, seus netos, reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Eu quero declarar que são esses alicerces que estão em ruínas? Eu quero dizer que é os valores da palavra de Deus que tem sido destruído por conta de filosofias, por conta de ideologias, por conta de tantas coisas. Por isso que o jardim tem sido destruído. Foi por isso que Adão e Eva perderam a possibilidade de viver para sempre nesse jardim. E foi por isso que, através de Jesus, nós temos a possibilidade de voltar para esse jardim. Mas o inimigo tem feito de tudo para que a gente não viva, que a gente desobedeça, que a gente não viva os valores que Deus tem. Porque se nós vivermos, nós vamos usufruir de tudo isso. Mas Ele não quer, porque Ele quer matar, roubar e destruir. Mas que nesse mês, nessa campanha, cada palavra, cada momento de oração, você recebe e fala: não, essa palavra, essa oração é para mim e é isso que eu vou viver. Eu creio e não tem nada, eu creio na palavra de Deus mais do que eu creio no que eu estou vendo em casa. Eu creio mais na palavra de Deus, mais acima do que eu estou vivendo hoje. Eu creio mais na palavra de Deus do que todas as impossibilidades, porque a palavra de Deus é mais real do que qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Meu querido, assim deve ser a família que teme ao Senhor, é construir e edificar pensando nas futuras gerações. Eu falei, não sei, acho que na semana passada, falando sobre o script da ruína, falei sobre egoísmo, que eu fico pensando, preocupado com famílias, com casais, com pais que vão tendo filhos e querem continuar assim, vivendo uma vida assim, não, peraí, não, o filho vai me atrapalhar de viver aquilo, a família, a esposa vai me atrapalhar de jogar bola, de pescar, de sair com meus amigos. A mulher pensa às vezes, o casamento está me atrapalhando de viver isso, meus filhos estão me atrapalhando de sair, de poder curtir a vida. Você está pensando em quem? Você está pensando em deixar um jardim para os teus filhos, para a tua família? Ou você está pensando em só você? Eu quero curtir o que tem aqui. Não. Quando se pensa em jardim, se pensa em responsabilidade. Quando se pensa em jardim, se pensa em cultivo. Quando se pensa em jardim, se pensa em cuidado. Quando se pensa em jardim, se pensa em altruísmo. Eu preciso cuidar, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso investir, para que amanhã, eu assisto alguns filmes, gosto, antigamente assistia mais, também não tem, mas eu lembro alguns filmes que no começo do filme, o marido, o namorado, alguém começa a fazer um jardim, no final do filme, daí ele vai lá e mostra o jardim para a esposa. É mais ou menos isso, é um trabalhar. Não tem como a gente deixar legado se a gente não estiver disposto a abrir mão do tempo, abrir mão dos desejos, abrir mão da vontade, abrir mão de... Hoje minha mãe está aqui se deliciando de ver um filho pregando, assim, de ver tantas coisas. Pai está aqui, mas quanto tempo investindo? Quantas renúncias? Abrir mão de trabalhos. Não, eu vou viver o chamado de Deus para mim. Não, mas vem cá, vem ser meu sócio, vem ganhar dinheiro. Não, eu preciso
tempo, ver o que Deus quer para mim. Deus quer que eu sirva a Ele em tempo integral, seja pastor. Puxa, talvez se não tivesse feito isso, teria ganho dinheiro. Mas qual o legado talvez? Talvez teria deixado herança. Mas talvez não teria deixado legado. Agora o legado é algo que você deixa, porque não é algo que você tem legado. Legado é algo que você é. Você não consegue deixar aquilo que você não é. Legado só se deixa quem se torna, porque legado é inspiração, é exemplo. E aqui nós estamos numa geração muito complicada, que para mim, principalmente o povo de Deus, porque o povo de Deus está achando que ser crente, ser cristão é ir na igreja, é levantar as mãos, é ser gospel, é seguir os famosos, é ouvir, é fazer um devocional toda manhã. Tudo isso faz parte, mas ser cristão é abrir mão. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, uma multidão queria o milagre, queria o pão, queria vê-lo, queria ver ele realizar, queria ser curado. Mas aquele que queria se tornar discípulo dele, ele falava o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Ou seja, cruz era lugar onde a pessoa morria. Olha, negue-se a si mesmo. Pegue uma cruz, porque você vai ter que morrer todos os dias para você mesmo, para a tua vontade, para os teus desejos. E hoje eu vejo famílias não dispostas a morrerem pelos seus filhos, pela sua família. Não é por Deus não, porque antigamente Deus, a gente fala também, a gente não tem coragem de pagar um preço para a família. A gente faz aquilo que a gente quer. Se eu sou um trabalhador, eu trabalho, eu faço, me mato para essa família. Mas às vezes não é isso. A família está precisando que você se torne um homem de Deus, que você ore por ela, que você dê tempo para ela, que você aprenda da palavra de Deus para protegê-la, para ensinar, que você se torne um sacerdote. Isso daí, não, então, minha esposa faz isso, o pastor faz isso, não sei quem faz isso. Não, não, não. Qual o legado? Eu vou deixar um legado de ser trabalhador, tudo bem. Mas eu tenho visto muitos trabalhadores vendo o seu trabalho virar areia, porque constrói o seu trabalho não sobre a rocha. Deus é a favor do trabalho, Ele ensina o homem a trabalhar, mas se a gente não souber aonde edificar o nosso trabalho, aonde edificar a nossa casa, aonde edificar, virão os ventos, virão as tempestades, virão as enfermidades, virão os problemas, e vai ser grande a ruína de qualquer coisa. Por isso que vale a pena, porque daí, legado, valor, a fé. Meu pai, minha mãe, não deixaram herança. Deixaram uma casa. Meu pai, o sonho dele era deixar uma casa para cada filho. Muito provavelmente, difícil, não vai conseguir. Mas eu falo assim, uma casa, se ele tivesse dado para mim, talvez eu já teria perdido essa casa. Porque eu perdi um casamento lá atrás. E o que sustentou a minha vida não foi uma casa, mas foi a fé que Ele passou para mim de legado. Foi os ensinamentos, foi a oração, foi a palavra de Deus. Casa, dinheiro, tudo que você pode deixar, vai ter um momento que o teu filho, a hora que vier uma enfermidade, a hora que vier uma traição, a hora que vier algumas coisas que nesse mundo de pecado a gente está sujeito, a hora que vier uma tragédia, um acidente, teu dinheiro que você deixou para o teu filho não vai resolver, porque tem um monte de gente que pega com dinheiro, pega um revólver e dá tiro na cabeça. Dinheiro não pode fazer, tanta gente. Mas quando você deixa um legado, quando você deixa um jardim de legado, a
pode vir vento, pode vir tempestade, pode até começar a querer estragar o jardim. A pessoa sabe, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mas olha o que o inimigo fez com o meu jardim. Não tem problema, com Deus Ele vai me ajudar, e eu vou restaurar, e eu vou construir outro jardim, porque a vontade de Deus é que eu viva num jardim, porque desde quando Ele criou o homem, Ele não colocou o homem em qualquer lugar, Ele colocou o homem, o primeiro casal, a primeira família, num jardim. Então Ele quer que você viva com a sua casa, com a sua família, num jardim. Por isso esse mês Ele te convida, Ele te chama para ouvir uma palavra, e mais do que palavra, Ele te chama para você receber uma palavra profética. Esse mês a tua casa, a tua família vai se transformar um jardim que vai ter essas promessas. Cadê aqui? Vai ter no teu jardim, vai ter cura, restauração na tua casa, vai ter cuidado e proteção, vai ter sustento e provisão, e vai ter continuidade e legado para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Como seria bom se eu terminasse aqui. Seria muito bom se eu terminasse aqui. Mas eu quero dizer, Deus tem tudo isso, e Ele é fiel para cumprir, e Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas eu quero falar, mas qual é o caminho disso? Qual é o preço para isso? Porque senão você pode falar assim, pastor, do ano passado, não sei o que, eu oro, eu faço, eu venho na igreja, eu já recebi palavra da irmã fulana, de não sei quem e tal, e eu não estou vivendo isso. Então vamos lá, qual é o preço e o caminho? Porque todas essas promessas, elas estão depois, porque aquele povo estava exatamente, talvez fazendo essas indagações, mas por que nós não estamos vivendo? O Senhor está falando isso, a gente está buscando, a gente está orando e tal, mas por quê? Então às vezes a gente não vive. Qual é o caminho? Qual é o preço? Pode pôr aí. Qual é o preço? Arrependimento e conversão. É reconhecer seus erros e ter uma mudança de atitude, de dentro para fora. Se você pode começar a ler você pode começar a ler do versículo 2, antes de todas aquelas promessas. Eu quero ler rapidamente aqui. Porque dia a dia me procuram, Deus falando para aquele povo, talvez possa estar falando para nós. Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer o meu caminho, de viver tudo isso que eu estou falando, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime de vocês. Vocês falam, por que jejuamos, se não o viste, se o Senhor não se apresenta, não se revela a nós? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, o Senhor fala, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram todos os seus empregados, são egoístas, vocês são pessoas que fazem opressão a outras. Versículo 4, o seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês são violentos, vocês são bravos, não têm domínio próprio. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês não podem jejuar hoje achando que o jejum, a oração de vocês, o culto de vocês vai chegar no céu, vai tocar o coração de Deus. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas?
é isso que vocês chamam de Jesus, um dia aceitável ao Senhor? Porque o povo fazia as coisas e de repente, para chamar atenção, eles raspavam a cabeça, eles se lançavam nas cinzas, se colocavam cinzas, eles estavam falando: Senhor, nós estamos nos humilhando, nós precisamos de Ti. E eles ficavam, e um dia, daí tinha o dia, o sábado que eles iam no templo, eles ficavam clamando, orando, fazendo tudo que de alguma maneira, o que Deus está falando aqui, e eu vou traduzir para você, aqui o que Deus está falando é: vocês acham que eu não me revelo e não mudo a história de vocês, porque vocês fazem os rituais religiosos de vocês? Eu não me importo com ritos, com que você, não basta só você cantar no domingo, você orar, levantar a mão, até você fazer jejum, mas você chega no trabalho e você trata os teus funcionários como se fossem pessoas inferiores. Não vai na igreja, canta, prega, ora, faz, toca, mas em casa não é amoroso com a esposa, pelo contrário, é ríspido. Eu conheço pessoas, não daqui, de outras igrejas, que eram os donos da igreja, os bambambãs da igreja, e eu era amigo dos filhos deles. E eu tocava nessa igreja, às vezes ia pedir para comprar um acordoamento de guitarra, porque estava estragado. Não podemos, porque isso é importante, porque não sei o quê, e fazia não sei o quê. Mas, daí você ia na intimidade e todo mundo, o fulano de tal, ele ia lá na frente, orava, não estou falando de um, é que veio um na mente, mas tinha vários, orava, fazia. Mas o filho dele já traiu, falava para mim, já traiu minha mãe umas 5, 6 vezes, e vira e mexe e aparece aqui com caso, bate na minha mãe. O filho dele está fora da igreja, revoltadíssimo com a igreja, com Deus, com tudo, não suporta a igreja. Por quê? Talvez uma pessoa dessa, e muitas vezes, quantas vezes, Deus, não sou como os demais, sabe, a gente, daí eu estou falando para o exagero, mas quantas vezes nós estamos aqui orando, nós vamos fazer parte do jejum da família, porque a gente precisa, mas eu ainda não consigo renunciar a vários pecados dentro, não consigo renunciar ao orgulho, não consigo renunciar à minha vaidade, eu não consigo renunciar às paixões do mundo, eu não consigo fazer, eu fico. Então, o que Deus está falando, não adianta você fazer jejum, não adianta, o que Deus está falando, eu quero transformar, eu quero entrar com milagre, eu quero que você viva num jardim. Foi isso, ele deixa muito claro quando ele colocou Adão e Eva lá, ele deixa muito claro quando depois do filho dele obedecer, fala que ele deu um nome, que é sobre todo nome, deu um trono, que está sentado à direita. Você vê que Deus, ele quer abençoar o seu povo. Fala que Satanás, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida abundante. Ele tem prazer em abençoar. Ele fala assim, se vocês que são pais maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, Ele quer fazer o melhor para nós, mas muitas vezes Ele está falando nesse texto aqui, sabe por que eu não realizo? Sabe por que alguns de vocês não vão viver isso? Não é porque eu não quero, é porque vocês vão na igreja, falam que tem fé, acreditam nas suas orações, acreditam nas suas mãos levantadas, acreditam no que vocês são como cristão, mas no dia a dia, o coração de vocês está longe de mim, de tudo aquilo que eu falei. Então, você quer viver, e hoje é o que o Senhor tem para falar, vai começar, porque hoje é o começo de uma transformação e de milagres que nós vamos viver, eu creio nisso daí. Mas você sabe a porta disso, o caminho, o preço? É arrependimento e conversão. O que falta daquilo que eu entendo, daquilo que eu vou ouvir durante esse mês, do que eu preciso me tornar uma pessoa, não de
ir na igreja, não de frequentar a igreja, não de rituais religiosos como orar. Tudo isso a gente ora, mas aquele cara orava, como que chama, fariseu orava, e a Bíblia fala que ele orava de si para si. Não orava para, oh Senhor, eu não graças te dou, meu Pai, porque eu não sou como os demais. A gente pode estar orando, Deus, obrigado pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, por tudo que o Senhor tem feito, mas no fundo a gente, obrigado Deus, porque eu sou o cara, viu? Obrigado porque eu conquistei tudo isso, o Senhor me abençoou, eu sei que o Senhor não, se não fosse o Senhor, nossa, eu sei, mas Deus está lá, conhece o coração. Eu falei, isso daí está fazendo rotina, tá? Porque ele aprendeu a agradecer, mas no fundo do coração dele, o que menos tem é gratidão. O que menos tem é reconhecimento que, se não fosse a minha mão, ele não seria nada. Se não fosse o meu sopro de vida nele, o meu sopro, se não fosse a minha vontade, ele nem existiria. E às vezes é isso. Então, como que você trata a tua esposa? Como que você trata teu marido? Como você tem tratado teus filhos? Filhos, como vocês têm tratado teus pais? Deus quer fazer algo extraordinário aqui, mas vai passar por isso, por arrependimento e conversão. Eu coloquei arrependimento porque às vezes a gente se arrepende, e a prova de que se é arrependimento ou remorso é que o arrependimento gera conversão. Eu agi assim, agora eu vou agir totalmente diferente. Antigamente, aquele que roubava, Paulo fala, aquele que roubava, antes não roube mais, antes trabalhe para que tenha dinheiro, para que tenha condição de fazer o quê? Ajudar o necessitado. Olha só, isso é conversão. Antigamente eu usurpava, antigamente eu pegava, antigamente eu pegava aquilo que não era meu, eu pegava aquilo que era dos outros. Agora, quando eu me converto, quando eu me arrependo, em vez de eu pegar o que é dos outros, eu trabalho, eu ganho, eu pego o que é meu e dou para os outros. Dá para entender o que é conversão? Isso é conversão. Agora eu pergunto, será que desde quando você está vindo aqui todos os meses, ou está começando agora, não tem áreas na tua vida que você não precisa converter? Agora, eu creio, eu sei que é muito pequeno. Tudo que a gente faz em direção a Deus é infinitamente menor do que tudo que Deus tem e quer fazer para nós. Você não vai entregar nada, nem perto. Não, mas eu preciso renunciar ao meu temperamento, meu jeito, meu egoísmo, tudo que você entregar para Deus vai ser infinitamente menor do que o que Ele vai realizar e te dar, entregar para você viver. Você quer viver isso? Ministério de louvor. E eu estou aqui como profeta do Senhor. Eu falei aqui, se vai ter os testemunhos, mas eu já quero adiantar alguns, porque fica assim, não é? Porque não tem nada a ver com a minha palavra, meus queridos. Eu sei aqui quantas pessoas estão vivendo a questão da expansão. A igreja está vivendo. A igreja está vivendo uma expansão. E daí, por causa de fulano, por causa do seu... Não, porque a gente se apropriou da palavra. E Deus derrama a bênção. Quando Ele manda, Ele é fiel para cumprir. E eu sei que muita gente está vivendo essa expansão. E quantas vezes eu falo algumas coisas que às vezes não chega para você. Mas, e eu nem lembro o que eu falei. Quantas vezes eu ouço testemunho que a pessoa, pastor, o senhor orou comigo e falou isso. Pastor, um dia você estava falando, um dia você estava fazendo e falou tal coisa. Eu nem lembro o que eu falei. Eu nem lembro, porque às vezes tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não lembro, mas muito, porque eu falo muita coisa aqui. Quem fala muita coisa não lembra, mais negócio de oração. Mas eu falei, faz muito tempo, eu acho que só com esses temas do ano, que eu tenho tanta convicção do que Deus
está por realizar nesse mês, a ponto de fazer esses investimentos, a ponto de, puxa, pastor, fazendo investimento com campanha, não, mas é que eu creio, eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias, eu sei que as famílias estão precisando, e quando eu falo famílias, você que está sozinha, você que está sozinho, Deus quer fazer com você, na tua família, que família? Eu não tenho família, na que Ele vai te dar, na que Ele vai construir para você, aquele vai, sabe, então é para todos. Agora, eu queria que você se apropriasse disso, porque não é um pastor falando, não é o pastor, a palavra do pastor Marinho não tem valor nenhuma. Agora o que tem valor é a palavra de Deus que ele coloca na boca do pastor Marinho. Assim, porque daí é a palavra de Deus que ele colocava na boca do profeta Elias. É a palavra dele, porque a palavra dele é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. A palavra dele é imutável. E eu creio e eu quero orar com vocês. Eu queria, espero que vocês entendam, eu pensei muito bem em fazer isso. Nos próximos cultos, talvez não das pessoas de fora aí, porque eu não sei, nesses cultos, mas nos próximos cultos de domingo, quando for gente da casa, eu quero ter um momento de oração. Você que está sozinho, ou você que vem com algumas pessoas da família, não vem toda, ou talvez você more longe da tua família, ou não vem todos, eu queria que você trouxesse uma foto da família. Não tem nada, não vamos ungir foto não tem, é para que você sinta que a gente está orando por todos. A gente vai orar por todos, não vou tocar na foto, a foto não tem nada mágico, mas eu quero que todo mundo sinta que nós vamos orar, eu quero orar o mês inteiro pela família. E daí, às vezes você está sozinho, mas eu quero que você, como eu falo assim, eu estou orando, aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui está minha esposa, aqui, o que está aqui, está a esposa, o marido e um filho, mas tem outro que não está aqui, por qualquer coisa, às vezes está morando fora, mas eu queria que você trouxesse a foto desse filho então, eu queria que você trouxesse as pessoas, deu para entender, para que na hora das orações, você pudesse, não vai precisar estender, coloca no teu peito, coloca aqui junto, eu não vou querer tocar na foto, nada disso, mas a gente vai orar, e você vai colocar essas pessoas diante de Deus, e a gente vai orar, deu para entender? Agora hoje, eu queria que todos aqueles que creem, que querem tomar posse, e sentiu essa palavra, mas assim, eu sinto e creio e tomo posse, mas eu acho que eu preciso pagar esse preço. Eu creio que eu preciso, realmente tem coisas aí que eu preciso me converter. Tem áreas da minha vida que eu preciso me converter. Tem áreas que eu preciso me arrepender. Tem áreas, queria que você viesse à frente, para a gente orar. Enquanto eles tocam música, a gente vai, depois eu quero orar. Eles vão tocar uma par de música, depois eu quero orar. E essa questão é muito assim, eu posso ficar aqui? Você pode, eu e Deus? Pode, é você e Deus, mas eu acredito que seja essa coisa assim, de falar assim, não, é uma coisa que eu estou demonstrando, eu quero. Lembra de Zaqueu? Se Zaqueu quisesse, não, eu preciso ver Jesus, né? Não, mas está muito difícil, não, eu não quero me expor. Tem muitas vezes a gente não se expõe, e eu fico assim, puxa, a gente não se expõe. Todas as pessoas que alcançaram o favor de Jesus ali, a impressão que eu tenho, os amigos do paralítico, Bartimeu, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, todos de alguma maneira se expunham, porque eu acho na exposição, você está falando assim, Deus, eu quero, a ponto de não estar nem aí para o outro, nem estar aí para outra, nem estar aí para ninguém, eu sei que eu quero, eu sei do que eu preciso, e eu sei no que eu creio. Eu creio que se eu for lá na frente algo vai acontecer. Talvez eu não toque na tua cabeça. Muitas vezes a gente nem toca, a gente nem faz, nem ora. Ninguém ora com você. Mas porque quem toca é o Espírito, é Deus. E mediante a tua fé. Você vem aqui, ninguém orou com você, ninguém mais. Você veio. Quem pode te abençoar, quem pode mudar a tua história, viu você vindo. Viu o teu coração. Está vendo o que você está colocando diante dele aqui, está vendo você, então às vezes é isso aí, porque às vezes pessoas ficam assim, frustradas. Eu fui lá na frente, não recebi uma oração, mais do que uma oração pessoal, o fato de você vir, você está falando, Deus,
eu estou dando um passo, e mais do que qualquer mão, a tua mão, eu sei que vai me tocar, e se a tua mão me tocar, eu jamais serei o mesmo. Eu sei que eu vou viver isso. Então eu quero convidar você, enquanto eles tocam, se você, volto a falar, primeiro, se você crê que Deus tem isso para você esse mês, e se você, eu creio, mas eu acho que eu não preciso me converter, eu não preciso, você pode ficar no teu lugar. Agora, e se a igreja inteira, você saia, vá nos corredores, porque talvez não dê para todo mundo, só quero que as pessoas venham aqui, chegue bem para frente, fique aí atrás, vá ocupando todos os espaços, ali na lateral, no corredor, mas que a gente dê os passos necessários para falar: Deus, eu creio, eu estou aqui e eu me arrependo, eu quero trilhar o caminho para viver tudo que o Senhor tem para mim esse mês. Você crê nisso daí? Então sinta-se à vontade enquanto o Ministério do Louvor vai cantar.